Meu nome é Amanda Wilson, tenho 32 anos, e nunca pensei que veria o terror nos olhos da minha filha de 6 anos ao ver o avô me bater com tanta força que eu desmaiei. No momento, eu estava na casa da minha infância, explicando desesperadamente minha situação financeira, e no momento seguinte, eu estava no chão com sangue escorrendo pelo rosto. Os gritos de Lily ainda ecoam nos meus pesadelos. Saímos naquele dia sem ter para onde ir, 2 malas e a confiança abalada. Antes de me aprofundar em como meus pais me expulsaram de casa com minha filha de 6 anos, conte-me de onde você está assistindo nos comentários e inscreva-se se você já teve que recomeçar com nada além de determinação. A vida tem um jeito de seguir caminhos inesperados. 3 anos atrás, eu tinha o que a maioria consideraria o sonho americano, uma linda casa de 4 quartos em um tranquilo bairro suburbano de Rochester, com uma varanda ao redor, onde eu tomava café todas as manhãs antes do trabalho. Meu ex-marido, Tyler, e eu tínhamos empregos estáveis. Eu era coordenadora de marketing em uma empresa de saúde, ganhando $65.000 por ano, enquanto ele trabalhava em serviços financeiros, com um faturamento de quase 6 dígitos. Tínhamos uma poupança saudável, viajávamos férias anuais para lugares como Cabo e Bahamas, e nossa filha, Lily, frequentava uma excelente pré-escola particular, onde se saía muito bem. Olhando para trás, percebi que havia criado uma lista mental de como seria o sucesso e acreditava ter cumprido metodicamente todos os requisitos. A primeira rachadura nessa imagem perfeita surgiu em uma noite comum de terça-feira. Cheguei em casa mais cedo de um jantar de negócios que havia sido cancelado de última hora. A casa estava silenciosa, exceto por sons estranhos vindos do nosso quarto no andar de cima. Ainda me lembro da sensação do meu estômago embrulhar enquanto subia aquela escada, cada degrau mais pesado que o anterior. Quando abri a porta, lá estava Tyler em nossa cama de casal com Britney, uma colega de trabalho que ele já havia mencionado casualmente várias vezes. A expressão em seu rosto não era nem de choque ou vergonha, era de irritação por ter sido interrompido. Você só deveria estar em casa às 8, disse ele, como se eu tivesse feito algo errado. Os meses seguintes foram uma mistura de reuniões com advogados, sessões de mediação e negociações financeiras. Tyler lutou ferozmente por cada bem, alavancando suas conexões no mundo financeiro e contratando um advogado agressivo, especializado em proteger o cônjuge com maior renda. Apesar de ter contribuído igualmente para o nosso casamento e de ser a principal cuidadora de Lily, vi nossas economias conjuntas se esvaírem em honorários advocatícios, enquanto Tyler conseguia proteger grande parte de suas contas pessoais e investimentos. O acordo final me deixou com quase nada. Tivemos que vender a casa devido à insistência de Tyler, mas depois de quitar a hipoteca restante e dividir o pouco patrimônio que tínhamos, minha parte mal cobria 3 meses de aluguel de um apartamento decente. A pensão alimentícia foi estabelecida, mas Tyler imediatamente começou a encontrar maneiras de atrasar os pagamentos, alegando crises nos negócios e dificuldades financeiras temporárias que suas postagens no Instagram sobre viagens de golfe e jantares caros contradiziam. Com minhas economias esgotadas por honorários advocatícios, pensão alimentícia inconsistente e o mercado de aluguel surpreendentemente caro de Rochester, me vi diante do impensável. Aos 32 anos, precisei perguntar aos meus pais se minha filha e eu poderíamos morar com eles temporariamente. Meus pais, Barbara e Richard Campbell, moravam na mesma casa de 3 quartos que possuíam há 30 anos. Era a casa onde eu cresci, localizada em um bairro de classe média a cerca de 40 minutos da cidade. Quando liguei para minha mãe para explicar a situação, sua resposta foi melhor do que eu temia. Claro, você pode vir ficar conosco, querida. Família cuida de família, disse ela, embora eu tenha detectado um toque de algo mais em sua voz, decepção, talvez, ou julgamento. Meus pais estavam casados há 38 anos e vinham de uma geração em que o divórcio era considerado um fracasso pessoal, principalmente para as mulheres. Eles nunca gostaram muito do Tyler, mas também nunca aprovaram minha decisão de me casar com ele sem um acordo pré-nupcial mais substancial. Na cabeça deles, uma mulher deve sempre se proteger, mas também fazer todo o possível para que um casamento dê certo. Era uma posição contraditória que refletia suas visões complexas sobre relacionamentos. Quando Lily e eu nos mudamos para o meu antigo quarto de infância, a recepção inicial foi bastante calorosa. Minha mãe havia preparado o quarto com lençóis limpos e aberto espaço no armário. Meu pai havia montado uma pequena escrivaninha onde Lily podia fazer seus trabalhos escolares. Durante a primeira semana, pareceu um lugar seguro em meio ao caos que minha vida havia se tornado. Mas tensões sutis emergiram rapidamente.
Minha mãe fazia pequenos comentários sobre como, na época dela, as mulheres descobriam como manter seus casamentos. Meu pai suspirava fundo sempre que eu mencionava dificuldades com Tyler ou pensão alimentícia. Nenhum dos dois disse isso diretamente, mas a implicação deles era clara: eu havia fracassado na vida de alguma forma e agora estava atrapalhando a deles. Encontrar um novo emprego tornou-se minha principal prioridade, mas o setor de marketing havia mudado significativamente desde que comecei na minha empresa anterior, 7 anos antes. Muitas entrevistas terminavam com a mesma resposta: estamos procurando alguém com experiência mais atualizada em plataformas digitais. Os cargos para os quais eu era qualificado ofereciam salários significativamente mais baixos do que eu ganhava, enquanto o custo de vida continuava a subir. Enquanto isso, Lily lutava para se adaptar à nova realidade. Ela teve que mudar de escola no meio do ano, deixando para trás amigos que conhecia desde os 3 anos. Ela não conseguia entender por que não estávamos mais em casa ou porque ela só via o pai em fins de semana alternados. À noite, ela costumava subir na cama comigo e perguntar quando poderíamos ir para casa. Em breve, teremos nossa própria casa de novo, querida, eu prometi ela noite após noite, tentando acreditar. Apesar desses desafios, continuei determinado. Fiz cursos online para atualizar minhas habilidades de marketing digital enquanto me candidatava a empregos durante o dia. Aceitei projetos freelance que mal pagavam o salário mínimo, mas que me deram exemplos de trabalhos recentes. Cortei todas as despesas possíveis, vendendo meu carro mais novo por um modelo mais antigo para eliminar as parcelas do carro, cancelando assinaturas e comprando as roupas da Lily em brechós em vez das boutiques que costumávamos frequentar. Eu contribuía com o que podia para a casa dos meus pais, comprando mantimentos, cozinhando refeições, cuidando das tarefas domésticas e dando a eles uma pequena quantia para as contas de serviços públicos todos os meses. Mas ficava claro, pelas expressões e conversas sussurradas deles, que eles achavam que eu não estava fazendo o suficiente. À medida que as semanas se transformavam em meses, o julgamento inicialmente sutil da minha mãe tornou-se cada vez mais evidente. Ela apontava vagas de emprego em áreas completamente alheias à minha experiência, sugerindo que eu não estava me esforçando o suficiente porque não consideraria recomeçar completamente em um novo setor com um salário mínimo. Ela questionava a cada compra que eu fazia, desde um par de sapatos de trabalho necessários para entrevistas até material escolar para Lily. Sabe, Amanda, quando eu tinha a sua idade, trabalhava em 2 empregos para conseguir me sustentar, dizia ela, esquecendo convenientemente que nunca precisou cuidar de uma criança pequena sozinha enquanto fazia isso e que os salários em relação ao custo de vida eram completamente diferentes na época dela. Meu pai, que sempre fora mais passivo em conflitos familiares, começou a ecoar os sentimentos da minha mãe. A Bárbara não está errada, sabia? Acrescentava ele após um dos sermões dela. Você precisa ser mais prática em relação à sua situação. O ressentimento crescente deles criava uma atmosfera de tensão constante. Comecei a me sentir mais como um hóspede indesejado do que como membro da família. E pior, eu conseguia ver como isso estava afetando Lily. Minha filha inteligente e extrovertida ficou mais quieta, mais cautelosa, especialmente perto dos avós. Ela sussurrava perguntas para mim em vez de falar normalmente, como se tivesse medo de chamar atenção. Este não era o porto seguro de que precisávamos enquanto reconstruíamos nossas vidas, estava se tornando mais uma tempestade para enfrentar. 3 meses depois da nossa estadia, a atmosfera na casa dos meus pais havia se transformado de sutilmente desconfortável para abertamente hostil. Todas as manhãs começavam com o olhar atento da minha mãe enquanto eu preparava a Lily para a escola e a mim mesma para a procura de emprego. Você está deixando ela comer cereal açucarado de novo, comentava Bárbara enquanto me observava servir o café da manhã de Lily. Não é de se admirar que ela não consiga ficar parada na aula. Na minha época, as crianças comiam direito e demonstravam o devido respeito. Essas críticas se estendiam a todos os aspectos de nossas vidas, minhas escolhas parentais, minha estratégia de busca de emprego, até mesmo a maneira como eu dobrava a roupa se tornaram alvos de sua desaprovação. Richard, meu pai, raramente intervinha diretamente. Em vez disso, ele se refugiava atrás do jornal ou, de repente, lembrava-se de algum trabalho no quintal que precisava de atenção imediata. Seu silêncio dizia muito. Após anos de casamento com Bárbara, ele havia aperfeiçoado a arte de evitar conflitos, mas seus acenos ocasionais de concordância durante as tiradas dela deixavam clara sua posição. Ele também queria que fossemos embora, só que sem o confronto de dizer isso diretamente.
As tensões financeiras continuaram a aumentar, apesar dos meus melhores esforços. Eu havia encontrado um emprego de meio período como criadora de conteúdo para uma pequena empresa de marketing, mas os $25 por hora, durante 20 horas semanais, mal cobriam as despesas escolares da Lily, o seguro do meu carro, a conta telefônica e a modesta contribuição para as despesas domésticas que eu insistia em pagar. Sempre que eu gastava dinheiro com qualquer coisa além do absolutamente necessário, Bárbara notava e comentava: sapatos novos, Amanda? Deve ser bom ter uma renda disponível sem pagar aluguel, comentou ela quando troquei meus sapatos de entrevista completamente desgastados por um par acessível da liquidação. Tentei explicar que manter uma aparência profissional era essencial para entrevistas, mas ela descartou a ideia com um aceno de mão. Quem está com problemas financeiros sérios não se preocupa com moda. Enquanto isso, tive uma entrevista promissora na Meridian Healthcare para uma vaga de gerente de marketing. O processo seletivo passou por 4 rodadas, cada uma mais animadora que a anterior. O salário que discutiram permitiria que Lily e eu nos mudássemos para nossa própria casa dentro de um mês após o início do processo. Comecei a pesquisar cuidadosamente por apartamentos, na esperança de ter boas notícias para compartilhar em breve. Mas as tensões atingiram um novo pico durante o 6º aniversário de Lily. Eu havia economizado com cuidado para fazer uma pequena comemoração para ela, convidando alguns amigos da nova escola e planejando atividades simples no quintal dos meus pais. Bárbara, no entanto, tinha ideias diferentes. Isso é modesto demais para minha única neta, declarou, assumindo completamente o planejamento. Ela convidou parentes com quem eu mal falava, encomendou um bolo elaborado que custou mais do que o nosso orçamento semanal para compras e comprou presentes caros que fizeram meus materiais de arte cuidadosamente escolhidos parecerem inadequados. Quando expressei preocupação com o custo e a escala, ela me dispensou. Estou fazendo o que você deveria estar fazendo se tivesse administrado sua vida corretamente, disse ela ao alcance da voz de Lily. Durante a festa, Bárbara minou constantemente minha autoridade como mãe. Quando eu disse a Lily para esperar até depois do jantar para comer o bolo, Bárbara imediatamente lhe serviu uma fatia. Quando sugeri abrir os presentes mais tarde, Bárbara incentivou a devorá-los imediatamente. Cada vez que Lily me olhava confusa, sem saber quais instruções seguir, meu coração afundava ainda mais. Naquela noite, depois de colocar Lily para dormir, superestimulada e com a barriga baixinha de açúcar, ouvi meus pais na cozinha. Por quanto tempo vocês acham que essa situação vai continuar? Perguntou meu pai. Já faz 3 meses. Ela está se aproveitando, Richard, respondeu minha mãe. Ela está confortável aqui. Por que ela iria embora? Creche gratuita, moradia gratuita. Ela não está se esforçando o suficiente para se sustentar sozinha. As palavras deles doíam como golpes físicos. Todos os dias, eu me candidatava a empregos, fazia cursos de capacitação, fazia networking e tentava ser uma boa mãe enquanto navegava pelas consequências emocionais do meu divórcio. A insinuação de que eu estava, de alguma forma, gostando dessa posição de dependência ou de que não estava me esforçando o suficiente para mudá-la parecia profundamente injusta. Na manhã seguinte, quando Bárbara criticou minha educação parental na frente de Lily, sugerindo que sua relutância em tomar café da manhã se devia ao meu estilo parental permissivo, algo dentro de mim estalou. Mãe, podemos, por favor, discutir suas preocupações sobre minha educação parental em particular, não na frente de Lily? Perguntei, mantendo a voz deliberadamente calma. Não me diga como falar na minha própria casa, retrucou ela. Se não gosta das minhas opiniões, talvez devesse procurar outro lugar para morar. A tensão no quarto era palpável. Lily parou de comer completamente, seu rostinho se contorcendo ao sentir o conflito. Está tudo bem, querida, assegurei. A vovó e eu estamos só tendo uma conversa de adultos. Não, ela deveria ouvir isso, continuou Bárbara. Lily precisa entender que ações têm consequências. Sua mãe fez escolhas que levaram a essa situação, e agora todos nós estamos lidando com essas consequências. Pedi licença e me retirei da mesa com a Lily, lutando contra as lágrimas enquanto a ajudava a terminar de se arrumar para a escola. No carro, ela fez uma pergunta que me partiu o coração. Mamãe, a vovó não gosta mais da gente? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, querida, assegurei. A vovó e o vovô nos amam muito. Às vezes, os adultos ficam frustrados e dizem coisas que não querem dizer. Você não fez nada de errado.
Mas a verdade era mais complicada. Meus pais nos amavam, mas o amor deles vinha com condições que eu não havia reconhecido até então, condições de conformidade com suas expectativas e deferência à sua autoridade, mesmo sendo uma mulher adulta com meu próprio filho. O incidente me deixou cada vez mais desesperado. Minha amiga Jéssica, que me apoiou durante todo o meu divórcio, ofereceu toda a ajuda possível, babá ocasional, apoio emocional, dicas de emprego. Mas, com seu apartamento de um quarto e sua agenda de trabalho corrida, ela não tinha condições de me oferecer moradia. Gostaria de poder hospedar vocês duas, disse ela durante um dos nossos cafés. Mas mal tem espaço para mim na minha casa. Eu entendo, assegurei-lhe. Só ter alguém que acredita em mim ajuda mais do que você imagina. Enquanto dirigia para casa naquela noite, notei o crescente isolamento de Lily. Antes tagarela e animada, ela se tornará quieta e vigilante, uma pequena observadora das tensões adultas que não conseguia compreender totalmente, mas que certamente sentia. Sua professora havia me enviado um e-mail sobre sua diminuição na participação nas aulas. E 2 vezes naquela semana, ela havia pedido para ficar em casa, sem ir à escola, com vagas queixas de dores de estômago que pareceram desaparecer quando concordei que ela poderia ficar comigo em vez de ir para a casa dos meus pais depois da aula. O peso do fracasso me pesava diariamente, a incapacidade de proporcionar estabilidade à minha filha, a incapacidade de restabelecer rapidamente nossa independência e, aparentemente, a incapacidade de corresponder às expectativas dos meus pais de gratidão pela ajuda cada vez mais relutante. Apesar de trabalhar constantemente em busca de soluções, eu me sentia presa em uma situação que se deteriorava a cada dia, com o bem-estar da minha filha em jogo. 5 meses após nossa estadia, o que começara como um ambiente de vida desconfortável se deteriorou e se transformou em um ambiente emocionalmente tóxico. A promissora oportunidade de emprego na Meridian Healthcare se materializou em uma oferta oficial, mas com início previsto para daqui a 5 semanas, devido ao cronograma trimestral de integração da empresa. Quando compartilhei essa notícia com meus pais, esperando que ficassem aliviados por termos uma data definitiva para o término da nossa estadia, a reação deles foi inesperadamente negativa. Mais 5 semanas, exclamou Bárbara durante o jantar. Isso é mais de 1 mês de apoio contínuo a você. E como sabemos que esse trabalho vai dar certo? Seu histórico não inspira muita confiança ultimamente, Amanda. Cada uma de suas palavras foi como um pequeno corte. Eu tinha sido transparente sobre minha busca de emprego desde o início, compartilhando tanto as decepções quanto o progresso. Esta foi a primeira oferta sólida com um salário que realmente nos sustentaria, Lily e eu, de forma independente. No entanto, em vez de comemoração, recebi ceticismo e ressentimento. Aceitei o cargo, mãe. O salário é bom e já comecei a procurar apartamentos que caibam no meu orçamento. Você vai sair da sua cola num piscar de olhos. Já ouvimos essas promessas antes, acrescentou Richard, surpreendendo-me com sua crítica direta. Normalmente, ele deixava Bárbara assumir a liderança nos confrontos. Primeiro, foram apenas algumas semanas, depois apenas alguns meses. Agora são apenas mais 5 semanas. As metas continuam mudando. A frente unida deles parecia uma traição. Eu nunca havia prometido um prazo específico porque o mercado de trabalho e minha situação financeira eram imprevisíveis. Eu apenas havia prometido trabalhar arduamente para alcançar a independência, o que eu estava fazendo. Enquanto isso, o estado emocional de Lily continuava a piorar. Ela começou a ter pesadelos e acordava chorando várias vezes por semana. Seu pediatra notara a perda de peso durante seu check-up anual e fizera perguntas diretas sobre o estresse em casa. A orientadora escolar ligara para discutir os crescentes comportamentos de ansiedade de Lily, roer as unhas, enrolar os cabelos e relutância em participar de atividades em grupo. As crianças são barômetros sensíveis da tensão familiar, explicou a conselheira gentilmente. Elas absorvem a atmosfera emocional ao seu redor, mesmo quando os adultos pensam que estão escondendo seus conflitos. Eu sabia que ela tinha razão. Apesar dos meus melhores esforços para proteger Lily da crescente hostilidade, as crianças sentem as correntes emocionais subjacentes. Cada silêncio tenso à mesa de jantar, cada conversa abruptamente interrompida quando ela entrava em uma sala, cada sorriso forçado e cada voz cuidadosamente modulada comunicavam que algo estava errado. Como se a situação em casa já não fosse estressante o suficiente, Tyler escolheu esse momento para me informar que estava reduzindo a pensão alimentícia.
Ele alegou dificuldades financeiras devido a perdas em investimentos, embora suas redes sociais o mostrassem de férias em Aspen com Britney, agora aparentemente sua namorada. É temporário, ele me garantiu por telefone. Só até que alguns investimentos se recuperem, talvez 3 ou 4 meses. Tyler, estou contando com esse dinheiro para as necessidades básicas da Lily, argumentei, tentando falar baixo para que meus pais não ouvissem. Você está morando com seus pais sem pagar aluguel, ele respondeu, com desdém. Não é como se você tivesse grandes despesas agora. Eu queria explicar o quão humilhante e precária nossa situação de vida havia se tornado, como cada dia parecia pisar em ovos, mas sabia que ele não se importaria. Nossa filha estava alimentada e alojada, e na cabeça dele, isso era suficiente. A redução na pensão alimentícia significou adiar meus planos de garantir um apartamento imediatamente após começar no novo emprego. Eu precisaria de pelo menos 2 salários para cobrir o depósito de segurança e o primeiro mês de aluguel, adiando ainda mais a data da nossa mudança. A ideia de contar aos meus pais sobre esse atraso me encheu de pavor. Antes que eu pudesse descobrir como lidar com a situação, outra crise surgiu. Enquanto Lily e eu estávamos na reunião de pais e professores da escola dela, minha mãe se encarregou de organizar nosso quarto compartilhado. Quando voltamos, encontrei meus documentos financeiros pessoais espalhados sobre a cama, junto com recibos e extratos bancários. O que é isso? Perguntei, atordoada com a invasão de privacidade. Bárbara estava parada na porta, de braços cruzados. Eu estava limpando e encontrei sua papelada. Estou preocupada com seus hábitos de consumo, Amanda. Vi as cobranças de um restaurante na semana passada e de uma cafeteria quase todos os dias. Se você está tão desesperada por dinheiro, talvez compras de luxo não devessem estar na sua lista. O restaurante tinha servido como um almoço em uma lanchonete de $10 durante uma entrevista de emprego que durou a tarde toda. O valor cobrado pela cafeteria era do único lugar com Wi-Fi confiável onde eu podia trabalhar em projetos freelance enquanto Lily estava na faculdade, e o preço para usar o espaço por horas era uma xícara de café de $2. Nenhum dos dois se qualificava como luxo na definição de qualquer pessoa razoável. Você examinou meus registros financeiros pessoais? Perguntei, lutando para manter a voz firme enquanto Lily observava atrás de mim. Esta é a minha casa. Tenho o direito de saber o que está acontecendo sob o meu teto, especialmente quando me afeta financeiramente, respondeu Bárbara. A conversa piorou a partir daí, com Bárbara insistindo que sua invasão era justificada e minhas objeções provando que eu tinha algo a esconder. Quando sugeri que adultos merecem privacidade, independentemente de sua situação de vida, Richard se juntou a mim, apoiando a esposa como sempre. Sua mãe está apenas preocupada com o seu futuro, disse ele. Talvez um pouco mais de transparência ajudasse a construir confiança. A ironia de receber um sermão sobre confiança de pessoas que tinham acabado de violar minha privacidade era quase insuportável. Só consegui encerrar a conversa porque Lily estava presente, prometendo discutir o assunto mais tarde, quando os orelhinhos não estivessem ouvindo. Naquela noite, depois que Lily finalmente adormeceu, sentei-me no banheiro, o único espaço privado disponível para mim, e tentei formular um plano. Com 5 semanas até meu emprego começar e a pensão alimentícia reduzida, a independência imediata parecia impossível. Pensei em pedir dinheiro emprestado a Jéssica, mas sabia que suas finanças estavam apertadas. Pesquisei hotéis para estadias prolongadas, mas as diárias semanais esgotariam minhas economias antes mesmo de eu começar a trabalhar. Eu estava presa entre a impossibilidade financeira e a insustentabilidade emocional. Algo tinha que ceder, mas eu não conseguia ver uma solução que não colocasse a estabilidade de Lily em risco ainda maior. A gota d'água veio 3 dias depois. Lily estava trabalhando em um projeto de arte para a escola, um diorama representando nossa família, no qual ela se dedicou de corpo e alma, colando cuidadosamente pequenas figuras artesanais representando ela, eu, seus avós e até Tyler dentro de uma caixa de sapatos que ela havia pintado e decorado. Ela havia trabalhado nele por dias, e o prazo de entrega era para a manhã seguinte. Quando voltamos das compras de supermercado, outro ponto de discórdia, já que Bárbara criticou tanto minhas escolhas alimentares quanto meus gastos, o diorama havia sumido. Depois de procurar freneticamente, encontrei o projeto da Lily na lixeira externa, irreparavelmente danificado por borra de café e restos de cozinha. Lily caiu no choro ao vê-lo, inconsolável com a destruição de seu árduo trabalho. Quando confrontei minha mãe, sua resposta foi assustadora em sua casualidade. Ah, eu pensei que fosse só lixo.
estava no balcão onde eu precisava preparar o jantar. Além disso, não estava muito bem feito. A professora dela provavelmente teria dado uma nota baixa de qualquer jeito. Naquele momento, olhando para o rosto devastado da minha filha e para a expressão impassível da minha mãe, eu soube que tínhamos chegado a um ponto de ruptura. O que eu não percebi foi o quão explosivo esse ponto de ruptura se tornaria. A manhã que mudou tudo começou com uma esperança inesperada. Acordei cedo, sem conseguir dormir depois de ficar acordado até tarde ajudando Lily a recriar uma versão simplificada de seu diorama. Ao verificar meu e-mail antes que alguém acordasse, encontrei uma mensagem do departamento de RH da Meridian Healthcare. Devido a uma saída inesperada de funcionários, eles queriam saber se eu poderia começar em uma semana em vez de 5. A vaga veio com o mesmo salário que havíamos combinado, $60.000 anuais, o suficiente para que Lily e eu vivêssemos modestamente, mas de forma independente. Meu coração disparou de alívio e entusiasmo. Era o avanço que precisávamos, acelerando nosso cronograma de mudança e construção de nossa própria casa. Respondi rapidamente, confirmando minha disponibilidade e expressando gratidão pela oportunidade. Enquanto preparava o café da manhã, senti-me mais leve do que me sentirá nos últimos meses. O caminho a seguir finalmente estava claro, uma semana lidando com a situação atual e, em seguida, o começo de uma nova vida. Decidi compartilhar a boa notícia com meus pais, na esperança de que isso aliviasse as tensões durante nossos últimos dias juntos. Bárbara entrou na cozinha enquanto eu servia o cereal da Lily, com a expressão já marcada pela desaprovação já familiar. Bom dia, mãe, eu disse, tentando parecer animada. Tenho ótimas notícias. Meridian antecipou minha data de início. Começarei na próxima segunda-feira, em vez do mês que vem. Em vez do alívio ou dos parabéns que eu esperava, o rosto de Bárbara permaneceu impassível. Bem, já era hora de dar certo, disse ela, secamente. Mas só vou acreditar quando vir o contra-cheque. Você já teve oportunidades promissoras antes. A rejeição dela à minha conquista me magoou, mas eu estava determinado a manter um clima positivo pelo bem da Lily. Desta vez, é definitivo. Já aceitei formalmente e preenchi a maior parte da papelada, e o salário com certeza nos sustentará em nossa própria casa. Bárbara apenas assentiu e começou a preparar seu próprio café da manhã, virando-se de costas para mim no que pareceu um gesto deliberado de desinteresse. O silêncio se estendeu desconfortavelmente enquanto Lily comia seu cereal, seus olhos se movendo de um para o outro como sempre faziam em momentos de tensão. Como se fosse um sinal, a mãozinha de Lily acidentalmente derrubou seu copo de suco, espalhando o líquido alaranjado pela mesa e pingando no chão. Mas, pior ainda, um pouco espirrou na toalha de mesa de renda antiga que Bárbara herdara da mãe, uma relíquia de família que ela tanto prezava. Desculpe, vovó, gritou Lily imediatamente, com o rosto contorcido de ansiedade pela reação. Bárbara se virou, viu a mancha se espalhando e sua expressão se transformou de fria indiferença em fúria em um instante. Essa toalha de mesa tem mais de 70 anos, gritou ela, correndo em direção à mesa. Era da minha mãe e da mãe dela antes disso. Você tem ideia do que fez? Lily se encolheu na cadeira, com lágrimas brotando nos olhos. Rapidamente, me aproximei e fiquei entre elas, pegando papel toalha para enxugar o líquido derramado. Foi um acidente, mãe. Podemos mandar limpar profissionalmente, eu disse, tentando manter a voz calma enquanto protegia Lily. Limpeza profissional? Com que dinheiro? A voz de Bárbara elevou-se. Vocês mal conseguem se alimentar sem a nossa ajuda. E agora estão destruindo relíquias de família insubstituíveis. É só uma toalha de mesa, eu disse, reconhecendo imediatamente meu erro. Só uma toalha de mesa? Seu rosto ficou vermelho de raiva. Isso mostra exatamente o pouco respeito que você tem por esta família e por esta casa. Você não passou de um fardo desde que chegou, Amanda. Um fardo que carregamos sem reclamar enquanto você se dedica a encontrar um emprego que corresponda aos seus padrões. A injustiça da caracterização dela quebrou algo em mim. 5 meses engolindo críticas, protegendo Lily de toda a força da desaprovação delas, trabalhando incansavelmente enquanto era tratada como uma adolescente teimosa em vez de uma adulta lidando com uma transição difícil, tudo veio à tona. Sem reclamar? Você só fez reclamar desde que chegamos. Cada dia, cada refeição, cada decisão que toma é errada aos seus olhos.
estou fazendo tudo o que é humanamente possível para nos reerguermos depois de perdermos quase tudo no divórcio. Os olhos de Bárbara se estreitaram. Talvez, se você tivesse sido uma esposa melhor, não teria havido divórcio, para começo de conversa. Sua geração desiste ao primeiro sinal de problema. A crueldade de me culpar pela infidelidade de Tyler me deixou momentaneamente sem palavras. Antes que eu pudesse responder, ouvimos a porta da frente abrir e fechar. Meu pai, voltando de sua caminhada matinal. Richard entrou na cozinha, sentindo imediatamente a atmosfera carregada. O que está acontecendo aqui? Bárbara se virou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto, no que parecia uma atuação calculada. Amanda está permitindo que Lily destrua nossas coisas enquanto me dá sermão sobre como devo reagir. A toalha de mesa Thornton está arruinada. O rosto de Richard endureceu enquanto ele observava a cena, a toalha de mesa manchada, o rosto choroso de Lily, minha postura protetora e a angústia de Bárbara. Naquele momento, eu vi fazer a mesma escolha que fizera durante todo o casamento deles, ficar do lado da esposa, independentemente da situação. Isso já dura tempo demais, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Abrimos nossa casa para você, apoiamos você nessa dificuldade, e essa é a gratidão que recebemos. Desrespeito e destruição de heranças de família. Foi um acidente, pai. A Lily tem 6 anos. Crianças derrubam coisas, e eu só demonstrei gratidão pela sua ajuda, apesar das constantes críticas e do enfraquecimento da minha educação. Bárbara deu um passo à frente, elevando a voz a um grito. Pague o aluguel ou saia. Não estamos administrando uma instituição de caridade aqui, e certamente não somos obrigados a sustentar uma mulher adulta que não consegue cuidar da própria vida. Assenti levemente, incapaz de dizer a afirmação em voz alta. A traição ainda parecia muito crua, muito incompreensível. Lá dentro, a enfermeira da triagem deu uma olhada no meu ferimento e nas circunstâncias, uma mulher com um ferimento na cabeça acompanhada de uma criança e um amigo, sem marido ou familiar presente, e sua postura profissional assumiu um tom diferente. Ela me separou brevemente de Lily, que foi com Jéssica até a área de recreação da sala de espera, e fez perguntas diretas. Senhora, a senhora está segura agora? A pessoa que causou este ferimento está presente na sua vida? Expliquei que havia deixado a situação e não tinha intenção de retornar. Quando ela perguntou se eu queria registrar um boletim de ocorrência, hesitei. A ideia de acusar formalmente meu pai de agressão, de potencialmente vê-lo preso, era avassaladora. Só quero ser costurada e me concentrar em encontrar uma moradia para mim e minha filha, disse a ela. Ela assentiu, respeitando minha decisão, enquanto inseria um folheto com recursos para casos de violência doméstica na minha papelada de alta. Isso pode ser útil, disse ela calmamente. Eles têm opções de moradia emergencial para situações exatamente como a sua. O médico confirmou o que eu suspeitava: o corte precisou de pontos, 5 deles para fechar a ferida completamente. Enquanto a anestesia local era injetada e os pontos colocados, eu olhava para as placas do teto, tentando processar a rapidez com que a vida poderia mudar. Naquela manhã, eu estava comemorando uma oferta de emprego. Agora, eu estava sem teto, ferido e separado da minha família de origem, talvez para sempre. Quando chegamos ao apartamento de um quarto da Jéssica, os desafios práticos da nossa nova realidade se tornaram imediatamente evidentes. Sua pequena sala de estar mal acomodava um sofá de 2 lugares e uma mesa de centro. Não havia espaço para 2 pessoas dormirem confortavelmente, muito menos para guardar nossos pertences embalados às pressas. Eu fico com o chão. Você e a Lily podem ficar no sofá, ofereceu Jéssica, já pegando cobertores extras no armário de roupas de cama. De jeito nenhum. Já nos impusemos o suficiente. Lily e eu nos viramos no sofá, insisti. Aquela primeira noite foi quase insone. Lily finalmente cochilou por volta das 11, aconchegada em mim no sofá estreito, mas eu permaneci acordado, olhando para o teto desconhecido. Minha têmpora latejava apesar dos analgésicos, mas o desconforto físico era insignificante comparado à turbulência emocional. Raiva, traição, medo, vergonha e determinação me percorriam em ondas exaustivas. Como meu pai pôde me bater? Como minha mãe pôde ficar parada, sem oferecer ajuda, e depois me culpar por provocar a violência? O que eu contaria a Lily sobre os avós dela agora? Como eu criaria estabilidade para ela quando eu mesma me sentia tão desestabilizada?
A manhã trouxe preocupações práticas à tona. Precisávamos do restante dos nossos pertences da casa dos meus pais, roupas, material escolar, documentos importantes. A ideia de voltar para lá me deixou fisicamente doente, mas a necessidade superou o medo. O namorado de Jessica, Michael, um homem gentil e gigante que trabalhava como fisioterapeuta, ofereceu-se para ajudar. Eu vou com você, disse-lhe durante o café da manhã. Seus pais não vão tentar nada comigo lá. A presença dele era reconfortante enquanto voltávamos para casa. Bárbara atendeu a porta, com a expressão tensa ao me ver. Os hematomas ao redor da minha têmpora costurada haviam se transformado em um roxo intenso da noite para o dia, tornando o ferimento impossível de ignorar. Estamos aqui para pegar as coisas da Amanda e da Lily, Michael declarou simplesmente, com seu corpo de 1,90 metros bloqueando a porta. Richard não está em casa, disse Bárbara, como se essa informação devesse mudar nosso propósito. Ótimo, respondi, recuperando a voz. Vamos ser rápidos. Ela se afastou sem dizer nada, observando enquanto reuníamos com eficiência os pertences que não couberam em nossa fuga inicial, a mochila escolar da Lily, minhas roupas do trabalho, as pequenas lembranças que nos conectavam a tempos mais felizes. Michael fez várias viagens até o carro enquanto eu direcionava o que precisava ser levado. Na pressa de Lily para pegar seus pertences preciosos, algo passou despercebido: Brownie, o ursinho de pelúcia surrado com quem ela dormia desde a infância. Só descobriríamos esse descuido na hora de dormir, quando sua percepção apavorada desencadearia o primeiro de muitos pesadelos. Antes de sair, encarei minha mãe uma última vez. Não espero que você entenda o que aconteceu ontem ou seu papel nisso, mas quero que saiba que Lily e eu estamos seguros e ficaremos bem sem a sua ajuda. O rosto de Bárbara permaneceu impassível. Você sempre teve um talento para o drama, Amanda. Quando estiver pronta para discutir isso de forma sensata, sem acusações e dramas, sabe onde nos encontrar. A rejeição da violência como drama confirmou tudo o que eu precisava saber sobre a possibilidade de reconciliação. Não haveria reconhecimento de erro, nem remorso genuíno, nem responsabilização, assim como não houve proteção quando eu mais precisei. De volta ao apartamento de Jessica, comecei a séria tarefa de avaliação financeira. Minha poupança continha pouco menos de $2.000, o suficiente para o primeiro mês de aluguel de um apartamento modesto, mas não o suficiente para o depósito de segurança. Meu novo emprego começaria em 6 dias, mas o primeiro salário só chegaria 2 semanas depois. A redução na pensão alimentícia de Tyler complicou ainda mais as coisas. Quando liguei para atualizá-lo sobre a nossa situação, esperando que a gravidade pudesse levá-lo a alguma consideração financeira, sua resposta foi previsivelmente egocêntrica. Parece muito desafiador, mas estou lidando com meus próprios problemas financeiros agora, disse-lhe suavemente. Talvez seus pais só precisem de um pouco de espaço. Você já pensou em se desculpar? A sugestão de que eu deveria me desculpar com as pessoas que nos expulsaram e me agrediram fisicamente foi tão absurda que nem consegui responder. Encerrei a ligação sem mais discussão. Jessica e Michael me deram um apoio incrível, insistindo que ficássemos com eles até eu receber meu primeiro salário. Mas o pequeno apartamento deles já estava sobrecarregado com a chegada de 2 pessoas. Michael, tecnicamente, morava em outro lugar, mas estava passando a noite lá para ajudar, criando um ambiente apertado que estressava a todos, apesar das melhores intenções. Precisamos analisar todas as opções, disse Jessica gentilmente em nossa terceira noite lá. Que tal um abrigo para mulheres temporariamente? Só até o seu trabalho começar. A sugestão me tocou profundamente. Um abrigo representava um nível de crise que eu não estava pronto para reconhecer, uma declaração pública de miséria e vulnerabilidade. Meu orgulho se rebelou contra a ideia, embora eu soubesse que poderia ser a solução mais prática. Deixe-me ver o que mais posso encontrar primeiro, eu disse, já pesquisando hotéis para estadias prolongadas e aluguéis de curta temporada no meu laptop. As opções eram desanimadoras. O hotel mais barato para estadias prolongadas consumiria todas as minhas economias antes mesmo de eu receber meu primeiro salário. Aluguéis de curta temporada exigiam depósitos substanciais e comprovação de renda que eu ainda não tinha condições de fornecer. Apartamentos tradicionais exigiam verificação de crédito, comprovação de emprego e o pagamento do primeiro e último mês de aluguel, além de caução. Enquanto Lily dormia inquieta ao meu lado no sofá naquela noite, finalmente aceitei que o orgulho era um luxo ao qual eu não podia me dar.
A estabilidade da minha filha importava mais do que meu desconforto em aceitar ajuda institucional. Na manhã seguinte, liguei para o número que constava no panfleto fornecido pela enfermeira de pronto-socorro, Moradia Transitória New Beginnings. Uma voz calorosa respondeu: Como posso ajudar hoje? Meu nome é Amanda, comecei, com a voz quase um sussurro. Minha filha de 6 anos e eu precisamos de um lugar para ficar. Saímos de uma situação insegura e vou começar um novo emprego em breve, mas não temos para onde ir até que eu possa pagar um apartamento. Você ligou para o lugar certo, garantiu a mulher. Vamos conversar sobre como podemos ajudar. Meu primeiro dia na Meridian Healthcare chegou em meio a circunstâncias que eu jamais poderia ter previsto ao aceitar o cargo. Em vez de me deslocar da casa dos meus pais no subúrbio, como planejado, saí do New Beginnings Transitional Housing, onde Lily e eu tínhamos sido alocados em um quarto pequeno, porém privativo, 3 dias antes. A instalação era limpa e segura, oferecendo mais dignidade do que eu esperava, mas era inconfundivelmente institucional. Banheiros compartilhados, horários de refeições programados e toques de recolher rigorosos lembravam os residentes de nossas circunstâncias precárias. Lily estava quieta desde a nossa chegada, absorvendo mais uma grande mudança com a resiliência que as crianças, de alguma forma, conseguem evocar. Você está linda, mamãe, disse ela naquela manhã, observando-me maquiar-me para cobrir os hematomas ainda visíveis em volta dos pontos. Eu havia escolhido um penteado que escondia parcialmente o ferimento, mas nada conseguia esconder completamente as evidências do que havia acontecido. Obrigada, querida, respondi, ajoelhando-me ao seu lado. Lembre-se, você ficará no programa infantil hoje enquanto eu estiver no trabalho. A senhorita Tabitha disse que você poderá fazer projetos de arte e brincar com as outras crianças. Lily assentiu solenemente. Será que as outras crianças vão saber que somos moradores de rua? A pergunta me atingiu em cheio. Não somos moradores de rua, Lily. Temos um lar temporário enquanto esperamos pelo nosso novo apartamento. É como uma estadia muito longa num hotel. Ela pareceu aceitar a explicação, embora eu me perguntasse o que ela realmente entendia da nossa situação. A equipe do abrigo tinha sido maravilhosa com ela, especialmente a coordenadora do programa infantil, que tinha experiência em ajudar crianças a lidar com transições e traumas familiares. Na Meridian Healthcare, eu demonstrava uma confiança que não sentia, apertando as mãos firmemente de novos colegas e expressando entusiasmo pelas campanhas de marketing que eu gerenciaria. Ninguém precisava saber que eu havia passado a noite anterior em uma cama de solteiro estreita em um abrigo ou que meu guarda-roupa profissional estava guardado em sacos de lixo em um armário compartilhado. No meio da manhã, porém, notei minha nova colega de trabalho, Shannon, me observando com uma atenção incomum. Durante o intervalo para o almoço, ela se aproximou da minha mesa com uma franqueza gentil. Espero que não esteja exagerando, começou, mas você está bem? Parece que foi um ferimento feio. Levei a mão automaticamente à têmpora e dei a resposta ensaiada que havia preparado. Só um acidente desajeitado. Estou bem, obrigada. A expressão de Shannon deixou claro que ela não acreditava em mim, mas ela não insistiu. Em vez disso, me convidou para almoçar com ela na sala de descanso, onde nossa conversa mudou para assuntos de trabalho e dinâmica do escritório. Quando voltávamos para nossas mesas, ela mencionou casualmente: minha irmã esteve em um relacionamento abusivo alguns anos atrás. A parte mais difícil para ela nem foi ir embora, foi reconstruir depois, encontrar uma moradia com crédito comprometido e recursos limitados. O comentário não foi formulado como uma pergunta, mas a abertura foi clara. Algo no tom prático de Shannon, isento de piedade ou julgamento, rompeu minha fachada cuidadosamente mantida. Minha filha e eu vamos ficar no New Beginnings até que eu possa pagar uma vaga, admiti baixinho, garantindo que nenhum outro colega estivesse por perto. A expressão de Shannon permaneceu inalterada, sem choque, sem constrangimento, apenas um leve aceno de compreensão. Minha amiga Denise administra alguns imóveis não muito longe daqui. Ela às vezes trabalha com pessoas em transição, especialmente pais solteiros. Você estaria interessado em falar com ela? Essa simples oferta, feita sem alarde ou condescendência, tornou-se o primeiro passo para reconstruir nossas vidas. Shannon marcou um encontro com Denise para a noite seguinte em um café perto do abrigo. Denise revelou-se uma mulher prática na casa dos 50 anos que administrava vários pequenos prédios de apartamentos para um proprietário local. Shannon explicou a sua situação,
disse ela após breves apresentações. Tenho um apartamento de um quarto disponível em um prédio a cerca de 15 minutos do seu escritório. Não é nada sofisticado, eletrodomésticos antigos, comodidades básicas, mas é limpo, seguro e o bairro tem uma boa escola primária. Meu coração disparou diante da possibilidade, mas logo em seguida afundou ao considerar as realidades financeiras. Só vou receber meu primeiro salário daqui a uma semana e meia, e não tenho dinheiro suficiente para o depósito de segurança e o primeiro mês de aluguel. Denise assentiu, sem surpresa. O proprietário com quem trabalho permite planos de pagamento para o depósito em certas circunstâncias. Você pagaria o primeiro mês de aluguel adiantado e depois adicionaria $100 a cada mês subsequente até cobrir o depósito. Precisaríamos verificar seu emprego, é claro. O acordo parecia bom demais para ser verdade. Por que o dono estaria disposto a fazer isso? Ele foi criado por uma mãe solteira que lutava para encontrar moradia, explicou Denise, simplesmente. Agora que ele é bem-sucedido, está é a sua maneira de retribuir. Tivemos pouquíssimos problemas com essa abordagem. Pessoas que têm uma oportunidade tendem a ser inquilinos excepcionalmente confiáveis. 2 dias depois, após a verificação do meu emprego e uma breve visita ao imóvel, assinei o contrato de aluguel do nosso novo apartamento. O apartamento era de fato básico, paredes bege, carpete desgastado, cozinha antiquada, mas representava independência e segurança de uma forma que tornava esses detalhes irrelevantes. Lily e eu pudemos nos mudar imediatamente. A equipe do abrigo nos ajudou a transportar nossos poucos pertences para o apartamento. De pé na sala de estar vazia depois que eles partiram, a magnitude de recomeçar completamente aos 32 anos tornou-se esmagadoramente evidente. Não tínhamos móveis, utensílios de cozinha mínimos, nem mesmo uma cortina de chuveiro ou toalhas de banho. Naquela noite, Lily e eu comemos pizza para a viagem sentadas no chão, usando nossas malas como mesas improvisadas. É como acampar dentro de casa, declarou Lily, encontrando aventura onde eu só via escassez. O próximo desafio surgiu quando precisei atualizar a escola da Lily sobre nosso novo endereço e situação. Sentada em frente à diretora e à orientadora escolar, tive dificuldade para explicar nossa situação sem revelar muito do trauma envolvido. Tivemos uma situação familiar que nos obrigou a nos mudar repentinamente, comecei cautelosamente. Marcos, o orientador escolar, interrompeu gentilmente. Senhorita Wilson, qualquer informação que a senhora compartilhar nos ajudará a dar o devido apoio a Lily. Tudo permanece confidencial. Algo em sua gentileza profissional rompeu minha reserva. Me vi explicando o resumo básico do que havia acontecido: o conflito com meus pais, a agressão, nossa estadia temporária no abrigo e nossa mudança recente para um apartamento. Em vez do julgamento que eu temia, ambos os educadores responderam com apoio prático. O diretor me conectou a um programa que fornecia material escolar e mochilas. Marcos se ofereceu para conversar com Lily regularmente e sugeriu recursos de terapia lúdica cobertos pelo meu novo plano de saúde. Crianças são incrivelmente resilientes, ele me garantiu, especialmente quando têm pais consistentes e amorosos que as guiam em meio às dificuldades. Lily tem sorte de ter você defendendo-a com tanta garra. Suas palavras foram a primeira validação profissional que recebi da minha paternidade desde o divórcio, um contraste bem-vindo com as críticas constantes da minha mãe. Talvez eu não estivesse falhando com Lily tão dramaticamente quanto temia. Nossa primeira noite no apartamento trouxe emoções conflitantes. A liberdade de ter nosso próprio espaço novamente era estimulante, mas assim que Lily adormeceu em nossa cama improvisada com cobertores no chão, o silêncio aumentou minha ansiedade. Cada barulho inesperado de prédio me assustava. Verifiquei a fechadura da porta várias vezes. Quando finalmente peguei no sono, pesadelos com a queda e a incapacidade de proteger Lily me acordavam repetidamente, com o coração acelerado e o corpo encharcado de suor. Essas crises de ansiedade continuavam todas as noites, sempre depois que Lily dormia, como se minha mente esperasse até que fosse seguro processar o trauma que havíamos vivenciado. Durante o dia, eu mantinha a compostura funcional, tinha um bom desempenho no meu novo trabalho e garantia que as necessidades de Lily fossem atendidas. Mas, na escuridão silenciosa, o medo e a vulnerabilidade que eu reprimia emergiam com intensidade física. Os desafios financeiros continuaram agudos até a chegada do meu primeiro salário. Eu havia esgotado minhas economias para o primeiro mês de aluguel, mal sobrando o suficiente para compras e gasolina para chegar ao trabalho.
Calculei cada despesa meticulosamente, fazendo escolhas impossíveis entre necessidades igualmente importantes: comprar sapatos novos para Lily usar na escola ou pagar a conta de luz, comprar comida ou abastecer o carro para ir trabalhar. A chegada do meu primeiro salário da Meridian trouxe um alívio enorme. Embora modesto após as deduções fiscais, representou o início da estabilidade. Paguei nossas contas mais urgentes e comprei alguns móveis essenciais em um brechó: um futon para a sala de estar, um colchão e um estrado de molas que ficavam diretamente no chão e uma pequena mesa de jantar com 2 cadeiras. Uma gentileza inesperada emergiu do meu local de trabalho quando Shannon me viu comendo o mesmo sanduíche de pasta de amendoim no almoço por vários dias seguidos. Sem chamar a atenção para nossa situação, ela organizou o que chamou de uma coleta de aquecimento do escritório. Colegas doaram itens domésticos dos quais não precisavam mais: pratos, toalhas, luminárias, uma cafeteira e até mesmo uma televisão que alguém havia trocado por um modelo mais novo. Todos nós passamos por transições difíceis, disse Shannon enquanto nos ajudava a entregar esses itens em nosso apartamento. Um dia você poderá ajudar outra pessoa. Enquanto arrumávamos esses tesouros de segunda mão em nosso apartamento, pensei na complexa questão dos meus pais. Bárbara havia ligado 2 vezes, deixando mensagens de voz que conseguiam, ao mesmo tempo, expressar preocupação e justificar suas ações. Estamos preocupados com você e com a Lily, disse ela em sua mensagem mais recente. Seu pai se sente péssimo com o que aconteceu, mas você precisa entender o quão provocativo foi o seu comportamento. Devemos discutir isso como adultos. A insinuação de que eu compartilhava a responsabilidade pela agressão desencadeou uma raiva renovada, mas também uma tristeza ao reconhecer que eles talvez nunca entendessem de fato a gravidade do ocorrido. Eu não estava pronta para reagir, concentrando-me em estabelecer estabilidade para Lily. Durante toda essa turbulência, Lily continuou sendo minha referência. As crianças têm uma capacidade extraordinária de encontrar alegria nos pequenos momentos, mesmo em meio a uma crise. Na primeira noite em que montamos nossa mesa de jantar de segunda mão, ela a declarou a perfeita para um jantar sofisticado, arrumando-a cuidadosamente com guardanapos de papel e servindo macarrão com queijo com a solenidade de uma refeição 5 estrelas. Para nossa casa de aventuras, ela brindou, erguendo seu copo de plástico com suco de maçã. Para nossa casa de aventura, repeti, maravilhado com sua resiliência e com a jornada inesperada que nos trouxe até aqui, para um apartamento escassamente mobiliado que, ainda assim, representava segurança, independência e o começo de nossa vida reconstruída. 6 meses depois do dia em que a mão do meu pai tocou meu rosto, Lily e eu estávamos em nosso apartamento, observando a transformação. O que começara como um espaço vazio com o essencial havia gradualmente evoluído para um verdadeiro lar. Móveis de segunda mão, cuidadosamente dispostos, criavam aconchegantes áreas de conversa. Obras de arte emolduradas, em sua maioria criações de Lily, davam cor a paredes antes vazias. Plantas em vasos floresciam nos parapeitos das janelas, trazendo vida e frescor a cada cômodo. Mais importante do que essas mudanças físicas era a sensação invisível, mas palpável, de segurança que se enraizara. Este modesto apartamento de um quarto havia se tornado um santuário onde Lily e eu podíamos nos curar e crescer sem pisar em ovos ou nos preparar para críticas. Minha vida profissional se estabilizou além das expectativas. A Meridian Healthcare valorizou minha expertise em marketing, e minha avaliação de desempenho trimestral resultou em feedback positivo e na promessa de oportunidades de crescimento. Meu supervisor elogiou especificamente minha campanha por serviços de cuidados preventivos, que aumentou a matrícula de pacientes em 20%. Você tem o dom de comunicar informações complexas de forma acessível, ela me disse. Estamos considerando expandir sua função para incluir a gestão da nossa equipe de estratégia digital. Essa validação das minhas capacidades profissionais ajudou a reconstruir a confiança que havia sido corroída durante meses de comentários cortantes da minha mãe sobre minhas escolhas de carreira e ética de trabalho. O aumento salarial que acompanhava as responsabilidades expandidas nos permitiria nos mudar para um apartamento um pouco maior quando o contrato terminasse, possivelmente um com 2 quartos para que Lily pudesse ter seu próprio espaço. A recuperação de Lily foi mais complexa, mas igualmente notável. Nos 2 primeiros meses após sair da casa dos meus pais, ela sofreu com ansiedade de separação, ficando angustiada sempre que eu estava fora de vista. Pesadelos perturbavam seu sono várias vezes por semana, e ela voltou a chupar o dedo, um comportamento de autocontrole que havia superado anos antes.
Com a ajuda de Marcos, o orientador escolar, encontramos um terapeuta lúdico chamado Dr. Abrams, especializado em traumas infantis. Inicialmente cético quanto à eficácia da terapia para alguém tão jovem, fiquei surpreso ao testemunhar a transformação gradual de Lily ao longo das sessões semanais. As crianças frequentemente processam traumas por meio de brincadeiras de maneiras que não conseguem expressar verbalmente, explicou a doutora Abrams durante uma de nossas consultas com os pais. Lily está trabalhando suas experiências de instabilidade e violência presenciada criando narrativas nas quais ela tem autonomia e controle. A terapia, aliada à consistência da nossa nova rotina e ambiente, produziu melhorias perceptíveis. Os pesadelos diminuíram de frequência e, em seguida, diminuíram consideravelmente. Lily voltou a fazer amizades na escola, chegando a solicitar encontros para brincar com os colegas. Seu desempenho acadêmico, que havia sofrido durante o período de instabilidade habitacional, voltou ao nível da sua série e superou as expectativas. Um dos aspectos mais difíceis da nossa recuperação envolveu a navegação no complexo relacionamento com meus pais. Após 2 meses de contato limitado, concordei com uma reapresentação cuidadosamente controlada, principalmente para o bem de Lily. Nos encontramos em locais neutros, parques, restaurantes que aceitam crianças, uma vez em um museu infantil, sempre com limites de tempo claros e minha condição inegociável de que as conversas permanecessem positivas e focadas no presente. O constrangimento inicial de Richard perto de mim era palpável. Durante nosso segundo encontro, enquanto Lily estava distraída com os brinquedos do playground, ele tentou o que suponho que tenha considerado um pedido de desculpas. Eu nunca fui um homem violento, disse ele, olhando para as mãos. O que aconteceu naquele dia? Não fui eu. Não sei o que deu em mim. Mas foi você, pai, respondi calmamente. Você fez uma escolha naquele momento, e isso mudou tudo entre nós. Não posso fingir que não aconteceu ou que foi alguma aberração que não reflete quem você realmente é. O que você quer de mim, Amanda? Perguntou ele, com genuína confusão na voz. Já pedi desculpas. Nos oferecemos para ajudar você financeiramente. O que mais posso fazer? Sua pergunta revelou a desconexão fundamental em sua mente. Um pedido de desculpas e dinheiro deveriam apagar a violência e o abuso emocional. Ele não conseguia compreender que a confiança, uma vez quebrada tão profundamente, não poderia ser reparada apenas com palavras ou com assistência financeira que viesse com condições implícitas. Não quero nada de você, expliquei. Estou permitindo essas visitas porque Lily ama os avós e precisa saber que relacionamentos familiares podem ser curados. Mas a cura leva tempo e mudanças comportamentais consistentes, não apenas desculpas. Bárbara teve ainda mais dificuldades com os novos limites. Ela continuou a tentar fazer críticas disfarçadas de preocupação, embora tivesse o cuidado de nunca cruzar os limites que eu havia estabelecido claramente. Lily parece um pouco magra, ela poderia comentar. Tem certeza de que ela está comendo proteína suficiente? No início das nossas tentativas de reconciliação, tais comentários teriam desencadeado reações defensivas. Agora, eu simplesmente os reconhecia, sem envolvimento emocional. O pediatra dela está satisfeito com a curva de crescimento dela, mas obrigada pela preocupação. Essa resposta neutra, sem aceitar críticas nem intensificar o conflito, diminuiu gradualmente a frequência de seus comentários. Ela pareceu perceber que seus métodos anteriores de controle não funcionavam mais, embora eu duvidasse que ela entendesse completamente o porquê. Nosso progresso mais significativo veio da rede de apoio inesperada que se formou ao nosso redor. Shannon, do trabalho, me apresentou a um grupo de pais solteiros que se reunia semanalmente, oferecendo assistência prática e validação emocional. Por meio dessas reuniões, conectei-me com outros adultos que estavam reconstruindo vidas após términos de relacionamentos ou afastamentos familiares. A parte mais difícil é aceitar que a história que você pensava estar vivendo não é a história em que você realmente está, disse Tânia, integrante do grupo que havia deixado um casamento abusivo 2 anos antes. Depois de conseguir lamentar essa narrativa perdida, você pode começar a escrever uma nova. Sua percepção ressoou profundamente. Eu estava apegada à história de que a família sempre apoia a família incondicionalmente, de que os pais são portos seguros em tempos de crise. Aceitar a realidade de que meus pais eram seres humanos limitados e imperfeitos, que priorizavam o conforto em detrimento da minha segurança, foi doloroso, mas, em última análise, libertador.
permitiu-me parar de buscar a aprovação deles e me concentrar em construir uma família escolhida de amigos que me apoiassem. Minha vizinha Raquel se tornou uma aliada inesperada nesta família escolhida. Professora aposentada na casa dos 60 anos, ela inicialmente se ofereceu para cuidar da Lily ocasionalmente quando minha agenda de trabalho criava desafios para cuidar das crianças. Com o tempo, ela se tornou uma figura de avó substituta, ensinando Lily a fazer biscoitos e cuidar da pequena horta em vasos no nosso pátio compartilhado. Meus filhos moram do outro lado do país, explicou Raquel quando expressei gratidão por seu envolvimento. Ter a Lily na minha vida me traz alegria. Você não está me impondo ao aceitar ajuda. Você está me permitindo fazer parte de uma família novamente. Até meu relacionamento com Tyler evoluiu para algo mais funcional. Após meses de pagamentos erráticos de pensão alimentícia e envolvimento mínimo, ele pareceu reconhecer a importância das mudanças em nossas vidas. Talvez comparar o comportamento dos meus pais com o dele tenha despertado alguma autorreflexão, ou talvez seu relacionamento com Britney tivesse se estabilizado o suficiente para que ele pensasse além do interesse próprio imediato. Seja qual for o motivo, ele começou a cumprir suas obrigações financeiras com regularidade e passou a solicitar visitas mais regulares a Lily. Durante uma conversa, ele chegou a reconhecer meus esforços. Você fez um ótimo trabalho com ela durante tudo isso, disse ele, sem jeito, enquanto Lily reunia seus pertences após uma visita de fim de semana. Ela parece feliz apesar de tudo. Vindo de Tyler, isso se qualificava como um elogio efusivo. Eu simplesmente assenti, reconhecendo que a coparentalidade sempre exigiria aceitar esforços imperfeitos e focar no bem-estar de Lily, em vez de queixas do passado. A estabilidade financeira foi construída de forma lenta, mas constante. 6 meses depois de começar na Meridia, criei um fundo de emergência com o suficiente para cobrir as despesas de um mês, uma conquista modesta, mas que, ainda assim, representou um progresso significativo em relação ao precipício financeiro em que estávamos. Meu score de crédito, prejudicado pelo divórcio e pela subsequente crise imobiliária, começou a se recuperar, à medida que eu mantinha um histórico de pagamentos consistente. Relembrando a jornada desde o chão da cozinha manchado de sangue até a nossa estabilidade atual, reconheci padrões que estava determinada a não repetir. O ciclo geracional de controle emocional disfarçado de amor, de apoio condicional que exigia obediência e deferência, terminaria comigo. Lily cresceria entendendo que o amor não exige perfeição ou obediência, que a verdadeira família, seja biológica ou escolhida, apoia o crescimento em vez de punir a independência. Certa noite, enquanto Lily e eu preparávamos o jantar em nossa pequena cozinha, ela fez uma pergunta que revelou sua própria interpretação da nossa experiência. Mamãe, você ainda está brava com a vovó e o vovô? Fiz uma pausa, pensando em como responder com sinceridade, mas mantendo a idade adequada. Não estou mais brava, mas ainda estou triste com o que aconteceu. Às vezes, pessoas que amamos cometem erros graves que mudam relacionamentos para sempre. Estou tentando construir um novo tipo de relacionamento com elas que seja seguro para nós dois. Ela sentiu seriamente, mexendo o molho de macarrão com muita concentração. Como quando quebrei a pulseira da Mati na escola e ela ficou muito brava, mas aí fizemos um contrato de amizade para podermos continuar amigas, mas com regras. A capacidade das crianças de encontrar paralelos relevantes nunca deixa de me surpreender. Essa é realmente uma ótima comparação, querida. Às vezes, precisamos de novas regras nos relacionamentos depois que a confiança é quebrada. Estou feliz por termos nossa própria casa agora, acrescentou ela depois de um momento. Gosto que ninguém grita aqui. Sua simples observação abrangia tudo o que eu havia trabalhado para alcançar, não apenas abrigo físico, mas segurança emocional. Nosso apartamento podia ser modesto para os padrões convencionais, mas proporcionava a segurança e a paz que nenhuma vantagem material poderia substituir. Enquanto nos sentávamos para nossa refeição simples, refleti sobre a força que havia descoberto em meio à adversidade. A mulher que chegará à casa de repouso New Beginnings com pontos na têmpora e uma criança traumatizada estava desesperada, mas determinada. 6 meses depois, essa determinação se manifestou em um lar estável, uma carreira promissora e relacionamentos em recuperação. A jornada não estava completa, a recuperação raramente segue um caminho linear, mas a base era sólida. No que você está pensando, mamãe? Perguntou Lily, percebendo minha momentânea introspecção. Estou pensando em como tenho orgulho de nós, respondi com sinceridade.
Passamos por coisas muito difíceis, mas continuamos fortes juntos. Lily sorriu, revelando o buraco onde havia perdido um dente recentemente. Somos um bom time, o melhor time. Concordei, estendendo a mão para apertar a dela. Nossa história não era a que eu teria escolhido ou esperado. Do conforto suburbano à moradia em um abrigo no espaço de um ano nunca esteve nos meus planos de vida. Mas, dentro dessa narrativa inesperada, descobri reservatórios de resiliência que nunca soube que possuía e construí conexões baseadas em apoio autêntico, em vez de obrigação. Mais importante, eu mostrei a Lily que segurança e dignidade são direitos inegociáveis, que amor sem respeito não é amor de verdade e que às vezes a família que construímos importa mais do que a família em que nascemos. Você já teve que reconstruir sua vida ou enfrentar familiares que não estavam te tratando bem? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos nessas jornadas difíceis pode ser incrivelmente curativo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e recuperação. E lembre-se, você merece segurança e respeito em todos os relacionamentos, sejam eles consanguíneos ou não. Obrigada por ouvir e desejo-lhe força em sua jornada, independentemente dos desafios que esteja enfrentando.